Trabalho de conclusão de curso de Luciana Macedo Rodrigues, entregue em abril de 2022 para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas. A proposta do estudo foi desenvolver um modelo preditivo de aprendizagem de máquina para auxiliar na identificação de empresas de fachada pelas equipes de gestão de risco aduaneiro da Receita Federal do Brasil em zona primária, mais especificamente na Alfândega do Porto de Santos. O objetivo é automatizar processos, proporcionando uma ferramenta adequada aos desafios impostos pelo aumento da complexidade e volume do comércio internacional. A coleta de dados foi feita no ambiente analítico da Receita Federal do Brasil, que é composto por um Data Lake, o Receita Data, e um Data Warehouse, o DW, que são alimentados pelos diversos sistemas transacionais e programas geradores de declaração do órgão. A amostra inicial foi extraída do DW aduaneiro e traz dados referentes às importações registradas por empresas no Porto de Santos entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020. A partir dela, foram gerados outros 3 datasets, extraídos de bases distintas do Receita Data, utilizando como filtro a listagem de importadores obtida. Os 4 datasets relacionam-se entre si pelo Código de Identificação Único das Empresas, que foi, portanto, utilizado para fazer as junções e gerar o dataset completo para o estudo. Na etapa de tratamento dos dados, os valores ausentes ou nulos gerados pela falta de informação para algumas variáveis nas bases consultadas foram todos substituídos por zero. As anomalias observadas como valores nulos ou incoerentes em algumas colunas foram tratadas com a exclusão das respectivas linhas ou substituição pela classe dominante daquela variável, caso a instância pertencesse à classe-alvo. Além disso, criamos 2 novas variáveis. A primeira utilizando o método DateTime para calcular o tempo de atividade das empresas. A outra foi nossa variável alvo, criada através de uma fórmula matemática, combinando os valores da coluna que representam a situação cadastral da empresa com os valores da coluna que representam o motivo daquela situação cadastral. Para rotular as empresas de fachada, atribuímos peso 1 para as variáveis de interesse e 0 para as demais, de forma que a multiplicação dos valores das colunas resultasse em 1 para os casos positivos e 0 para os casos negativos. Após excluir algumas colunas usadas apenas para esses cálculos e outras com variáveis pouco relevantes para o modelo, nosso dataset passou a ter 20.397 linhas e 11 colunas. Na análise exploratória dos dados, avaliamos o comportamento das nossas 3 variáveis qualitativas e 8 variáveis quantitativas. A primeira variável qualitativa traz a localização das matrizes das empresas por unidade da federação. Há alta cardinalidade nessa coluna, representada por 26 valores únicos. Há também concentração de frequência nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A segunda é uma variável categórica ordinal que classifica as empresas importadoras trazidas para o estudo de acordo com seu porte. A terceira variável qualitativa do nosso dataset é a nossa variável alvo. Como é de se esperar em estudos que envolvem fraude, essa variável apresenta grande desbalanceamento de classes, sendo que a classe minoritária, positiva, representa menos de 0,8% da amostra. Com relação às variáveis quantitativas, as análises revelaram que todas apresentam distribuição com forte assimetria à esquerda, acentuada pela presença de valores muito extremos dos limites máximos da distribuição. Assim como o desbalanceamento das classes da variável alvo, essa é uma característica inerente ao problema que nos propusemos a resolver e que buscaremos tratar na etapa de construção do modelo. A matriz de correlação mostra fraca relação entre a maioria das variáveis, sendo maior apenas entre variáveis que são, na verdade, interdependentes, como, por exemplo, o valor de importação e o custo de importação, que representa o valor de importações acrescido dos tributos aduaneiros. Construímos nosso modelo utilizando Pycret, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto em Python, desenvolvida para gerenciar modelos e automatizar fluxos de trabalho.
Antes de começar a modelagem, isolamos 5% das amostras do dataset para testar nosso modelo simulando um cenário real. A função Setup no PyCaret inicializa o ambiente de treinamento e cria o pipeline de transformação dos dados. Testamos uma série de configurações de parâmetros para corrigir problemas identificados na análise exploratória e gerar ganhos de performance. Apesar do desvio à esquerda e forte presença de outliers, os parâmetros para ajuste desses problemas trouxeram prejuízo de performance para nossos modelos e, portanto, não foram utilizados. A escolha do modelo passa inicialmente pela definição das melhores métricas de avaliação de performance. Em geral, os modelos performam mal em casos de classificação com classes-alvo desbalanceadas como a nossa. Neles, a acurácia, que é uma métrica muito utilizada, tende a ser alta, mesmo em modelos com poder preditivo muito ruim. Assim, as melhores métricas de performance nesses casos são F1 score, precisão e revocação e área sobre a curva ROC. A precisão avalia a capacidade do modelo de não errar nas predições, e a revocação avalia a capacidade do modelo em identificar o máximo possível de positivos. Para nós, a revocação dá uma ideia de quantas empresas de fachada nosso modelo identificaria corretamente como tal. Assim, os modelos que julgamos mais convenientes foram os classificadores K-Neighbors, Gradient Boosting e ADA Boost Classifier, que foi o modelo com a melhor performance. Após os testes, o ADA Boost obteve um índice de revocação de 58%. Esse classificador utiliza um algoritmo baseado em árvores de decisão melhoradas através da técnica de boosting, que consiste em um método de aprendizado por agrupamento, no qual várias pequenas árvores de decisão, geralmente compostas de um único nó com duas ramificações, são combinadas de forma a obter melhor performance preditiva, seguindo o princípio que, ao agrupar modelos de aprendizagem fraca, se obtém um modelo de aprendizagem forte. Ao final da etapa de testes, o índice de revocação do modelo ainda estava abaixo do desejado. Por isso, buscamos aperfeiçoá-lo utilizando a função TuneModel do PyCaret para ajustar os hiperparâmetros, buscando a melhor configuração para a métrica escolhida, no caso, a revocação. Com isso, houve um aumento considerável dos índices de revocação, com consequente maior comprometimento da precisão, um trade-off que consideramos válido. Ao testar nosso modelo nos dados que havíamos separado para a simulação de um cenário real, obtivemos uma revocação de 88%, mas sabemos que há muitos ajustes interessantes a fazer. Com relação à rotulagem dos nossos positivos, durante a análise exploratória, notamos a presença de outliers indesejáveis que poderiam ser eliminados ajustando a construção da nossa variável-alvo, utilizando outra fonte para a rotulagem ou mesmo combinando diferentes fontes. Quanto à amostra, trabalhar com dados reais se mostrou muito útil para a compreensão dos problemas e dos desafios para a implementação do nosso modelo. Observamos também que o modelo otimizado utilizou apenas duas variáveis para gerar as predições, ressaltando o potencial de melhoria do modelo nesse sentido, principalmente por termos trabalhado poucas variáveis entre as menos relevantes. A escolha por uma ferramenta open source low-code na linguagem Python, como o PyCaret, propiciou uma experiência leve e intuitiva que atende às necessidades e limitações das equipes de gestão de risco. Reconhecemos que nosso modelo ainda apresenta F1 score e precisão abaixo do ideal e que há muito que explorar em termos de possibilidades de aperfeiçoamento dentro do PyCaret. Ainda assim, por tudo que foi exposto e pela experiência adquirida no processo, acreditamos que com os devidos ajustes e incrementos, o modelo criado possa vir a ter aplicabilidade imediata em nossa rotina de trabalho. Obrigada.